O Renato sempre foi blues. E blues tem que ser verdade. Acho que tem muito blues de Araque, né? Não tem como o cara, um modinha, falar amanhã eu vou fazer blues. Ele não vai fazer blues. E quando o Renato canta, não, você percebe que é verdade aquilo que ele está cantando. Que é a vida dele. É essa autenticidade do Renato que eu acho que é o mais importante. Ele é sincero. Ele é um cara que bebe, que fuma, que ele é junkie. Ele é um cara selvagem. Ele não é um cara bonitinho, um cantor erudito que cuida da voz. O Renato não, o Renato é selvagem. Eu acho que ele é referência. A grande importância dele é ser a nossa referência de blues. Eu não digo nenhuma das. Ele, com o jeito dele, com a forma de compor, com a forma de cantar, com uma série de trejeitos dele, que no início pode ser chocante para quem está acostumado com muita posezinha e não sei o quê, é isso que marca. Tá ali a assinatura dele. É ele ali e influenciou todo o blues sul-mato-grossense. Há um momento blues em Campo Grande antes de 1990, ou dessa época, e um momento depois. Eu digo que o 90 ali, o início dos 90, é um marco. Qualquer época que você queira cravar na linha do tempo algum marco, alguma coisa que aconteceu aqui, pode ter certeza que o nome dele vai estar lá. Ele é o nosso blues. Detalhe, ele é o nosso blues, ele consegue criar o nosso blues. As pessoas têm orgulho de dizer que o Renato é o blues de Mato Grosso do Sul, sem que ele cantasse temas regionais. Ele não canta o Pantanal. Ele não canta as maravilhas do pé de cedro. Ele não canta as coisas da fronteira. Ele não canta as grutas de Bonito. Ele não canta Campo Grande. Ele canta Renato. Música do Renato quase sempre é autobiográfica, né? A gente vê o Whisky Blues mesmo, tudo aquilo que ele fala lá, que a menina escreveu com batom lá no espelho, tchau, otário. É real, ele viveu isso. Normalmente a minha primeira impressão é um pouco assim, né, de choque, né? Você procura não pensar no seu pai, sei lá, naquela situação, tipo, alguém escrevendo tchau, otário no espelho pra ele, como assim? Quem que é essa louca que chamou meu pai de otário? Você já quer bater, né? Mas depois você pensa que é isso. Blues é Renato, brother. Não tem ninguém. Me mostra aí alguém que escreva melhor, aí eu posso repensar o que eu tô falando. Gosto de muita coisa. Gosto do Celso, mas a moçada nunca que levou muito a sério escrever blues em português. Sabe? Com a maestria do Renato, desculpa, eu não vi ninguém. Ele conseguiu, com um estilo que não é daqui, um estilo que vem lá dos Estados Unidos, conquistar fãs e conquistar o respeito dos artistas aqui. Eu é uma referência como cantor, né? Tecnicamente ele é um cantor brilhante. E ele é intuitivo, né? Ele é intuitivo. Então, assim, você percebe no Renato Fernandes que ali é talento em estado puro. O Renato é uma referência válida pro blues no Mato Grosso do Sul. Então você vê um monte de outras bandas onde o vocalista tem, às vezes, o jeito de segurar o microfone, o jeito de segurar o copo é igual. Então, isso tem que ser considerado, porque é um cara fundamental que marcou, que assinou a história do blues no MS. Se você não tem como desabafar, se as velhas feridas insistem em não cicatrizar, isso é um blues, 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 isso é um blues. Se o nó na garganta não quer desatar, se a dor te dói tanto que não dá pra controlar o pranto, isso é um blues, 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 isso é um blues.
Se você disser que eu desafino amor. Minha primeira experiência musical foi cantando MPB. Era anos 80, por aí, finalzinho dos 80 para 90. Era assim, impraticável você imaginar uma banda dentro de um bar, né? Então, era muito barulho. Então, os fregueses não gostavam, só para ouvir. Então, o som de bar aqui era violão e voz. No máximo, uma timbinha, o cara ali batucando e tal. E eu querendo muito ganhar grana com isso, eu fui convidado, o cara me ouviu, não sei onde, não lembro mais onde foi, e me chamou para cantar. Falou, cara, tem um lance de ganhar uma grana, só que é o seguinte, você não vai poder cantar as músicas que você quer cantar, blues, Bob Dylan, essas coisas, nem pensar, porque o cara lá torce o nariz para isso. É MPB mesmo. Então, eu te juro, passei assim uns 6 meses, foi o tempo que eu aguentei, que o saco aguentou, né? Aquele povinho ali batucando na mesa. E aquela coisinha do João Gilberto, do esmaga-saco ali, que você com perninha assim, tocando violão e cantando. Eu até gosto das músicas, mas não é o que eu queria fazer na época. Aí de repente eu tentava soltar alguma coisa do Bob Dylan, quando eu começava a cantar e o Marcos a tocar, eu lembro do dono que chegava no canto da porta assim. Lembra? Ele ficava com a boquinha. E ele falava pra mim assim, essas coisas que você quer cantar, Renato, de rock, isso não dá certo, você tem que cantar isso aí, você tem uma voz boa para cantar isso, você vai longe com isso. Ele saía e fazia... Aí teve essa proposta. Um amigo meu chamado Geraldo, ele chegou e falou, olha, eu tô sabendo um lugar aí que já tem banda tocando, você sabe que tá tendo esse movimento aqui, já é uma coisa alternativa assim, né? Os caras estão inovando, botando banda com bateria. Tem um bar na Afonso Pena, que ali os baixos da Afonso Pena, eu falei, pô, mas os baixos da Afonso Pena é como o baixo Leblon, ou como o baixo Gávea, é zona de prostituição. Aí ele aí eu falei, puta, beleza, comigo mesmo. Descemos lá pro JJ, o Júlio, que era um dos caras, era Júlio e Jorge, por isso o JJ. Conversei com o cara, aí eu lembro que o Jorge, era um lourinho, que falou assim, vamos te dar uma chance. Você vem aqui à tarde e faz o som. Com essa banda que tá aqui. É uma banda, não conheci ninguém. Aí subimos. E eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Eles não se conheciam. Eu lembro que o cabeludo da bateria, o Luke, falou assim, mas como assim que a gente vai fazer? Eu falei, cara, isso aqui é um teste. Se a gente fizer merda aqui, a gente não vai tocar. Aí ele sugere que eu falei, olha, eu vou passar uma coisa pra vocês aqui. Eu lembro que eu passei uma música chamada do Nazaré, chamada Rolling. Só que eu cantei no Embromation. Só que o Embromation era tão bom que eles acharam que o inglês é legal. Eu lembro, rolling, rolling, look at now. Fizemos essa música, aí eu falei, aí tinha um negão do baixo, o Eliomar, que, pô, essa praia é minha, pô, isso aqui é bom pra caramba. Eu falei, cara, você toca Tutti Frutti? Toco. Aí, Tutti Frutti nós tocamos, toca Bolsa de Shoes? Toco. Tocamos 5. Aí a gente esqueceu que estava fazendo teste, no meio da empolgação, chega o dono do bar, esse Júlio, né? E falou, ó, estão contratados, vocês fazem esse repertório aí, que a gente vai botar vocês no sábado. Quando foi no outro sábado, que a gente chegou para tocar, já estava lotado, as pessoas esperando, já pedindo assim, eu vou tocar aquela, né? Lá para o mano. Lá bambu, tirfuri, aonde? Tirfuri, aonde? Tirfuri, aonde? Tirfuri, aonde? Tirfuri, comigo foi assim, que eu conheci Elvis, fui fanático por Elvis um bom tempo. Como o Elvis tem essa coisa de música negra, a musicalidade dele, o trabalho dele, você automaticamente acaba caindo pro blues. Eu tinha acabado de chegar em Campo Grande em 1990. Minha irmã estava ouvindo um programa da rádio do Rezende Júnior, que acho que está lá até hoje. E ele tinha um baterista lá, que era o Pezão, anunciando que estava procurando guitarrista para entrar numa banda de blues. E minha irmã anotou o telefone e me passou, ó, Fábio, tá aqui o telefone do cara que tá procurando guitarrista de blues. Aí eu liguei, quando eu vi ele não tava procurando guitarrista de blues, tava montando a banda, né? Eu falei, puta, tem que montar a banda toda então. O Pezão, ele queria montar essa banda. O Pezão foi muito importante, isso aí tem que citar. Porque se não fosse ele ter esse estímulo, porque eu sou muito preguiçoso, muito acomodado, né? Eu jamais saía da minha cadeira aqui e falava, puta, vamos montar uma banda, vou chamar os caras. Ele teve esse pico. Aí a gente foi onde ele tinha uma bateria dele, uma Pearl,
gigantesca, ele também era gigantesco, tinha uns 2 metros de altura. E começamos a brincar, eu levei minha guitarra podre que eu tinha na época, que eu tinha o apelido carinhoso de cocaína, porque era uma droga branca. E gravamos numa fitinha cassete. Então na mesma noite que eu conheci o Pezão, que a gente gravou esses sons numa fita cassete, a gente foi atrás do Renato, de Santo Amaro. O Renato sempre gosta de falar isso, os caras me encontraram onde? No bar, né? A gente passou na mãe dele, que o Pezão sabia onde era a mãe, e falou, ele deve estar, a mãe falou, ele estava em algum bar da região. A gente bateu nos 2, 3 bares, no terceiro ou quarto, ele estava lá tomando com o irmão dele. Estava no boteco sentado bebendo, ele tinha um Opala, ele parou o Opala com o Fábio no carro. E eu falei, o Pezão falou, entra aí no carro, a gente estava tocando agora lá em casa e gravamos umas coisas. Tá? Aí ele entrou no banco de trás, eu o Pezão no banco da frente, ele quieto, falando pouco, como sempre. Aí o Pezão falou, cara, a gente tá querendo montar uma banda de blues e já tem o guitarrista que é o Fábio, ele falou pra mim que você é o cara pra cantar isso aí. A gente já gravou alguma coisa, aí botou a fita no toca-fita do Opala. Mas eu lembro muito bem a reação dele quando ele ouviu o som, ele falou, pô, era isso aí que eu procurava. Quando eu vi o lance de bateria dele, e o Fabinho principalmente, as pegadas do Fábio em guitarra, assim, você não tinha muito isso aqui na época, né? Cara, eu pirei no carro, velho. Falei, cara, isso é tudo que eu queria, não sei o que, vamos, tô dentro, não me deixe fora disso. E ele se empolgou, e aí assim começou a Blues Band. Talvez quem tenha sistematicamente se assumido como banda de blues, como empunhando a bandeira do blues, olha, vamos ser uma blues band, vamos ser uma banda de blues, vamos divulgar o blues, vamos fazer blues, é o que a gente curte, é o que a gente gosta. Talvez tenha sido a própria Blues Band mesmo no final dos anos 80, na verdade no início dos 90, na verdade 1990, né, 90 para 91, que foi até inclusive a época que eu cheguei aqui, que foi a primeira coisa que eu procurei quando me mudei para Campo Grande. Eu vim do Rio de Janeiro, apesar de eu ter nascido em Corumbá. O ruim de você vir de uma cidade grande é que você vem cheio de preconceitos. E quando você chega aqui, tem uma banda fazendo o que quer, longe desses conceitos que se coloca em Rio, São Paulo e tal, e quando você vê aquilo a primeira vez, te choca. Eu tinha mudado de São Paulo para cá e eu nem imaginava que eu ia encontrar, né, banda de blues aqui. Quando cheguei aqui, se hoje ainda é a música sertaneja, vamos dizer, o carro-chefe, né, do estado, imagina isso aí em 1987, não tinha espaço para rock, vamos dizer assim. Onde é que tem blues nessa cidade? É que a ideia que a gente tem lá no Rio é que Campo Grande, já daquela época, só tem o quê? Música. A ideia que eu tinha, graças a parentes sul-mato-grossenses, é que aqui só tinha música paraguaia. Legal, música paraguaia e tal, mas na época, adolescente, eu queria blues. Onde tem uma banda de blues aqui nessa cidade? E aí eu fui encontrar no calçadão da Barão Blues Band tocando. Tem uma banda de blues. De repente eu vejo um cartaz, show da Blues Band. Nossa, que maravilha, Blues Band em Campo Grande, maravilha, vou ver. Era na Chácara São José, uma chácara que tinha ali onde é o Parque das Nações Indígenas hoje. Aí, fiquei contando os dias para ir ver. Aí fui ver o show da Blues Band, maravilha, com participação do Zeca do trombone. Quem será esse louco Zeca do trombone? Aí cheguei lá, sensacional, aquele lugar sensacional, um barrão até chegar lá. E foi muito legal o show, a banda realmente era uma porcaria, mas legal, blues em Campo Grande, né? A gente sempre ensaiou pouco, né, bicho? É blues, a gente sempre mais vagabundão de bar mesmo, sempre louco pra tocar e se divertir. A gente tocava até de manhã, hoje não faz mais. Mas, teve um bar numa época que era o Chácaras, que o dono fechava todas as janelas, a gente não sabia se estava noite ou dia. Só percebia quando alguém resolvia ir embora. E, ia olhar, era 7 horas da manhã. É óbvio que tem os limites, tinham as limitações técnicas de cada um, mas quando eu achei uma porcaria é porque a gente tinha aqueles conceitos que até hoje existem e que realmente têm sentido, porém a gente não tem que levar tão ao pé da letra. A banda de blues, a cozinha tem que ser retinha, tem que ser aquele trem andando e tal, e você pega um baterista achando que é o John Bonham, um guitarrista que sola o tempo inteiro, um baixista que quer solar junto com o guitarrista, e o vocalista cantando ali no meio, é uma coisa que choca, né? Que você vê, essa banda tem um pouquinho para aprender ainda. O Renato não nasceu pronto, ele já cantava bem, melhorou com o tempo. E como compositor ele não era grande merda não, no começo. É engraçado, ele até tem umas primeiras brincadeiras que não eram boas as letras.
Uma das primeiras músicas do Renato, se não me engano, acho que o nome é Tesouras da Vida. É horrível esse nome, a música também é horrível. Eu não tenho culpa se as tesouras da vida cortaram o seu cabelo. Eu acho um verso ruim pra caralho. Quando eu ouvi aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu. Fiz a minha primeira investida, que foi uma música horrível, chamada Tesouras da Vida, que eu odeio até hoje, mas que eu tenho que admitir que eu escrevi. O Renato era meio hippie, né, vamos dizer assim, né? Então é aquela coisa do cara contra o sistema, né? Eu escrevi Tesouras da Vida com até o título é imbecil, né? Tesouras da Vida, bota uma merda dessa. É que eu não levei a sério quando eu escrevi Tesouras da Vida. Eu quis fazer um teste de como ficar de uma letra em português, né? Aí fiz aquela letra horrorosa. E aí com o Blues Band, quando entrou o Marquinho, que começou a banda a ter um baixista mais fudido, assim, eu resolvi pra mim, eu vou sentar e vou escrever uma música, uma letra que vale a pena. Então eu sei que eu fui cair num ensaio da Blues Band que o Fábio não tava. E aí a gente fez um ensaio, o baixista tava pra sair, não lembro, ou não tinha ido também. A gente foi fazer um som na casa do Pezão, que é onde tinha tudo. E aí começamos a tocar e todo mundo, porra, ele toca blues. Era o primeiro baixista que eles tinham pego que sabia fazer a sequência de blues inteira, bonitinha, assim, sem ter que ficar passando nota por nota. Simplesmente peguei o baixo e saí tocando blues. Aí todo mundo, nossa, não sei o que, aí o Pezão adorou. Porra, primeiro baixista que toca os 12 compassos sem eu precisar ficar falando nota por nota, maravilha, não sei o que. E aí eu entrei na Blues Band. E aí eu falei, bem, agora eu vou escrever uma coisa mais séria. A gente estava tocando no Chacarabara e ensaiava lá à tarde, que era o Bar do Hernani. Estava no auge dessa época. Aí eu cheguei e eu tenho uma letra. Aí o Marquinhos até brincou, não é outra daquele nível, não. Eu falei, vocês que vão julgar. Eu escrevi um negócio melhor. Como é que chama? Eu vendi mesmo ao blues. Pô, gostei do título. Aí o Marquinhos falou assim, título é uma coisa, cara. Poesia é um movimento. Aí eu toquei para eles no violão, né? Quando eu acabei, eu olhei para... Eu sempre toco de cabeça baixa assim. Eu olhei para ver, ia perguntar o que eles tinham achado, eu vi todos eles de boca aberta assim. É como um filme que a câmera vai passando para ver todo mundo em quadro assim. Essa música é um estouro, essa música é genial, essa música, a versatilidade que ela dá pra cozinha brincar com walking bass e a guitarra marcada e a onda do solo dela, com solo de poucas notas que o Fábio fez. Essa música é uma das que eu mais gosto, assim, não só da Blues Band, uma das músicas que eu mais gosto, que, por sentar pra ouvir essa música, ela é uma música que não te deixa, não tem como você não bater um pé, não tem como... Essa música é genial, genial. Sem um centavo no bolso, com a corda no pescoço, é chuva molhando meu último cigarro, debaixo do braço, um litro de uísque barato, no bolso uma carta, que alguém me dá no fã, e agora? Como é que eu vou viver com essa dama chamada solidão? Tá na hora de saber pra quem eu dou meu coração. Tanto é que essa música fez um sucesso que ninguém lembra muito bem, 93, 94, quando a gente tocou por 2 anos no Farol. É um lugar que, porra, deu 500 negros em portaria na época, né? E eu lembro muito bem, o público todo cantando esse som. A gente tinha... Essa época do Farol foi muito legal. O Bosco contando isso é muito engraçado, porque quando a gente fala da Blues Band que o Bosco lembra, aí o Bosco conta assim, porra, esses caras eram loucos, eram uma banda de blues num domingo que botava 1000 pessoas num bar. Tinha um bar que chamava Farol Bar, que depois virou Stones Blues Bar e hoje é uma oficina de radiadores. O Farol, a Blues Band começou a tocar lá aos domingos. O dono falou, olha, o único dia que eu tenho aqui é domingo, mas vamos tentar, não sei se vai dar certo. Porque geralmente o povo sai pra bar sexta, sábado, né? Domingo já tá beirando a segunda, outro dia o camarada tem que trabalhar, então acaba não saindo, ficando até tarde. E aí a Blues Band foi lá tocar, eu tava lá, eu fui plateia esse dia. Eu fui plateia junto com acho que os 3 garçons e mais uns 4 gatos pingados que tinha lá. Foi assim, o primeiro dia desanimador, né? Primeiro domingo. Segundo domingo, 7. Aí eu até brinquei, falei, pô, 7. Estamos começando bem.
Quando foi no terceiro domingo, que a gente contava, 9, né? E eu lembro que tinha um garçom assim, no final da noite, não tinha ninguém pra atender, né, cara? Os caras ficavam assim. Aí eu falei, pô, aí passou uma barata saindo, correndo assim, olha, um ser vivo ali, vamos tocar. Aí, por incrível que pareça, isso aí foi uma coisa que tem que ser contada mesmo, que foi uma coisa que chocou. Quarto domingo, eu ia com o Ednei, que o Pezão tinha saído já, né, já tava o Ednei na bateria. Chegando de carro, tava a rua lotada de carro, a Ceará ali. E eu falei, pô, a gente tinha tanto, assim, já o estigma de não trazer ninguém, falou, pô, deve estar tendo uma festa aqui, cara, onde é que a gente vai parar? Ele, esse cara vem dar festa, para tudo no fim do bar, então nós paramos lá na puta que pariu, viramos, sei lá, veio uma pé, acho que umas 2 quadras. Quando entramos, tinha o Gibo, amigo nosso, que era bilheteiro. Quando eu entrei, o Gibo falou, lembro até hoje, ele falou, hoje vocês vão ganhar dinheiro, isso aqui tá cheio de gente, velho. E foi assim durante meses. Era uma coisa, eu vi poucas vezes isso acontecer em Campo Grande. Mas com quem aconteceu primeiro que eu vi foi com Bêbados Habilidosos. Com Blues Band. E eu me lembro que nessa época eu percebia uma própria percepção por parte da imprensa de que agora sim Campo Grande tem uma banda de blues. Agora sim Mato Grosso do Sul tem uma banda de blues. Uma banda realmente de blues, uma banda que se assume como banda de blues. A gente montou 90 até 95, acho que foi isso. Aí a história diz o seguinte, que houve um certo racha, né? A gente nunca brigou, na verdade, nunca briguei com o Renato, nunca briguei com nenhum desses meus brothers de música. O começo do fim foi a total incompatibilidade dos componentes. Se rolou um desgaste, sim, uma época. Rolou uma desarmonia meio velada, porque a gente sempre fomos bem cavalheiros uns com os outros, nunca teve pau nem nada. Mas rolou um desgaste, sim. Aí a gente parou de ensaiar, parou de tocar e de se encontrar. Teve um afastamento muito grande. A gente tinha um bar aqui chamado Fim do Século. Eu fui lá e um sábado, fazia assim mais de um mês que o Blues Band não se falava, e nem tocava e nem ensaiava. Eu sabia que tinha alguma coisa. É aquela coisa, ninguém quer ser o primeiro a falar, olha, acabou. Que aí você vai ser o cara, olha, você vai dar o fim, né? Quando eu cheguei lá, o Fábio estava lá. Eu sempre fui muito chegado no Fabinho, sempre muito ligado. Falei, você é um bebê e tal. Como eu sou muito direto, muito objetivo, falei, cara, aconteceu uma coisa antes. A gente estava lá, aí na televisão, tinha uma televisãozinha que ficava passando lá, passou um programa local, onde estava o Bosco, o Fábio, o Marquinho, já com o Batata, anunciando o Banda do Velho Jack. Aí o Fábio olhou para mim, eu olhei para o Fábio, falei, ele só tem a Blues Band acabou. Ele, não, acabou não. Eu falei, acabou sim, cara. Vamos ser honestos. Acabou. Você está indo pro teu lado, estou indo pro meu. Eu lembro que ele falou, mas, pô, amizade, eu falei, amizade não tem nada a ver com isso. Vocês já estão aí fazendo outra banda. Você vai fazer o quê? Eu falei, até brinquei, eu falei, não sei, eu vou virar sorveteiro, colezeiro, alguma coisa. Mas aí fomos, para um lado e eles pro outro, né? E foi aí o fim. O fim da Blues Band acabou provocando uma cisão, né? Fábio e Marquinhos fundaram o Banda do Velho Jack, Renato e Ednei fundaram os Bêbados Habilidosos, junto com o Marcelo e com outras pessoas. E aí a coisa passou a ficar um pouco mais clara. Você começou a ter, no Bêbados Habilidosos, este representante mais aceso do blues de Campo Grande e tudo mais. Aí veio aquela meio uma pressão, você tem que compor mais. Digamos assim, foi uma espécie de caixa de Pandora positiva, né? Quando ela abriu, em vez de sair todos os males da humanidade, saiu as músicas. E quando abriu o tampão, foi. E agora que eu estou escrevendo até hoje, não paro mais. Eu acho que pro blues é o cara ideal, né? Porque ele consegue escrever letras simples, como o blues tem que ser. O blues não pode ser não pode ser intelectualizado, senão fica chato. As letras dele são simples, são diretas, são extremamente poéticas. Parece fácil, sabe? Parece que ele está escrevendo fácil. Parece que qualquer babaca escreve aquilo. Ele não escreve. Do jeito que ele escreve, não. Sabe? E então é muito, para mim, foi o que me pegou assim, de cara, assim, os versos dele, né? Tem versos que ficam na cabeça. Cruza as pernas bem na minha frente, uma falsa cara de inocente, me come com os olhos, finge que não quer, o rosto é de menina, mas esse corpo é de mulher, faz ponto no cais do porto. Já dormiu com tudo que era torto,
Ele só diz não, os outros fazem sim. Tô louco de esperar, eu encho a cara com gin. Gin! E dá-lhe gin. Eu já pensei até em me matar, mas se eu morrer ela nem vai notar. Até os meus amigos mais canalha já tomaram muito sol naquela praia. Eu quero essa mulher pra mim, mas ela se faz de gostosa e nunca me diz. Mesmo assim eu quero essa mulher pra mim. Eu fiquei falando, esse cara tem umas referências que devem ser muito boas, assim, além de ser um curtidor de blues, ele deve curtir outras coisas. Assim, literatura, de samba antigo, porque às vezes parece samba de dor de cotovelo, né? A impressão que isso daí. Depois eu descobri que ele também fazia uns sambas, né? E aí ele veio com um violãozinho, normal, assim, de nylon. Ele começou a tocar um samba. Ele começou a tocar, cara, eu gosto muito de Noel Rosa, eu gosto muito de Chico Buarque, eu adoro sambas antigos. E aí ele tocou um trecho de uma música do Noel Rosa, que eu não lembro qual foi. Eu não sei se era o Com Que Roupa, eu não lembro, mas era uma música linda do Noel Rosa e fica muito bonito na voz dele, né? E ele tocou samba com jeito de sambista, né? Eu falei, rapaz, você curte samba, eu nunca imaginei isso de você. Noel Rosa, Nelson Gonçalves, Martinho da Vila, Clara Nunes, Valdir Soriano, tudo uma vitrola enorme. Era um móvel, né? Um som assim. E era muito legal. E eu via muito. E minha mãe ouvia Roberto Carlos. Mas eu passei a vida inteira ouvindo samba da melhor qualidade, graças a Deus. Bolero, tudo isso. Eu falei, pô, é verdade. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que tinha algo a ver, assim, né? Com os caras da dor de cotovelo brasileira. Que é o blues é a dor de cotovelo americana, né? Não tem nada, tudo a ver, né? A familiaridade é a mesma. Eu não tinha notado isso, até o Fábio veio falar. Que a minha música, minha composição era uma mistura de samba com blues. Quando eu não estou ouvindo blues, geralmente é muito raro você chegar aqui em casa e me ver ouvindo rock and roll, rock mesmo. Você pode chegar aqui e me pegar ouvindo blues, ou me pegar ouvindo Nelson Gonçalves, me pegar ouvindo Noel Rosa, me pegar ouvindo Martinho da Vila, Chico Buarque, né? Por aí. É uma mistura de tudo isso aí. Não, para não deixar de fora, Cazuza também. Quando eu comecei a conhecer o Barão Vermelho, e vi as letras do Cazuza, que foi o disco 2 do Barão, tudo novinho assim. E quando eu vi um blues chamado, que ele fala assim, que eu miro o índio, que eu sou no teu ser, alcanço viagens tão óbvias, loucuras tão sóbrias, blues iniciante. Eu achei lindo, achei toda a poesia do Cazuza linda pra caralho, e ele me influenciou muito. Eu falei, pô, ele tá falando de uma realidade boêmia que ele vive, eu também posso fazer isso. Não tem letra em português como o Renato faz. Não tem. No Brasil, ninguém faz letra de blues como ele. É uma coisa, assim, impressionante como é que eu vou falar? A sinceridade dentro das letras e a facilidade das rimas, a facilidade das metáforas dentro da letra, das colocações, dos comparativos, essas coisas assim, sensacional, impressionante. São todas fantásticas, assim, todas têm uma temática de cotidiano misturada com noite, misturada com experiência pessoal, misturada com alegria, sofrimento, bebida, lógico, então não tem nem o que falar disso. É isso que eu falei no começo, a simplicidade dos versos dele, né? Que são simples, tão incisivos, tão definitivos, né? Essa última música que eu estava vendo aí, pô, né? Baby, ontem eu estava bebaço, né? Você me falando tanta coisa bonita e eu aqui bancando o palhaço. Puta, você resume tantas. Você podia, se eu fosse escrever, acho que eu precisaria escrever umas 2 páginas, falar exatamente o que ele falou em 4 linhas. Quer dizer, esse poder de síntese que ele tem é muito foda, é muito impressionante. Ele chega com a coisa pronta, a gente não precisa... Ele faz a música assim, de uma forma bastante tosca,
porém pronto a coisa, tanto a música como a letra. Ele tem um jeito muito engraçado de tocar violão. O Renatão, ele toca violão, né? Até a gente brinca que ele faz solos barata, porque ele toca só com esses 2 dedos assim no braço do violão, fica parecendo que tem uma baratinha andando. O que eu toco hoje no violão é autodidata, né? Eu nunca fiz escola de violão nenhuma. Teve uma época que eu não sabia tocar nada, então eu tinha um violão velho, que o dono de um bar local aqui, o nome do cara é Baio, lembro até hoje, infelizmente morreu, um cara bacana. Ele me deu um violão velho com 2 cordas, só a primeira corda de cima e a segunda de baixo, né? E eu ficava nos baixos, só os baixos. Eu já saía assim. Aí um belo dia ele falou, ó, eu tô cansado de você tocar essas 2 cordas ali. E tinha um violão que ficava assim na prateleira, no bar dele, que eu namorava aquele violão, mesmo sem saber tocar. Aí ele falou, no dia que você aprender a tocar com todas as cordas, aí eu te dou o violão. Não pergunte como, saiu, eu comecei. Era uma música do Raul Seixas, chamada Trem das Sete, eu pegava lá e eu até enchia muito o saco da minha família por isso. Eu ficava no quarto, hoje saiu, aí ia pro resto. Trem, aí. Isso aí foi durante meses, até o pessoal não aguentar mais. Aí daí, bicho, o pessoal saiu e foi indo. E hoje que eu toco hoje, eu acho até razoável, eu aprendi sozinho, foi saindo. Acho que eu já tinha essa veia. Aí já tocava assim, fluentemente, né? E ele falou, beleza, você provou o seu ponto, ele me deu o violão. É um violão que eu tenho no quarto até hoje, tá todo cheio de coisas assim. Foi onde eu compus muita música da banda, da Blues Band mesmo. E tá sem corda, mas tá ali. Aquilo ali eu quero ser enterrado com ele. Mas assim, ele arranha, já traz uma melodia pronta, né? Chega com a letra e fala, ó, galera, eu queria mostrar pra vocês isso aqui. E quero opinião, o que vocês acham, rola fazer. E sempre deu total liberdade pra gente fazer os baixos, né? Solo. Eu acho que quando ele não vem com alguma coisa faltando, aí ele joga na roda. Mas quando ele já tem toda a ideia na cabeça, ele pega a guitarra, o violão, ou faz na boca mesmo ali no ensaio. Ó, imagina uma bateria fazendo uma coisa assim, ou um shuffle, ou uma subida de bateria. Ele imagina, ele é muito criativo nesse sentido. Ele é uma bomba de criatividade, né? E ele vem com tudo já na cabeça, e tudo que ele vem da cabeça é formidável. Posso te falar tecnicamente assim, que ele é um cara extremamente afinado, é um cara que sabe muito bem o que quer, né? Então ele é um cara bluseiro, sabe exatamente os limites até onde vai, o que, isso aqui tá muito rock and roll, isso aqui tá muito isso. Então, a primeira coisa, porque produtor não faz milagre nenhum, né? A primeira coisa é o cara saber exatamente o que ele está fazendo. Isso é uma coisa que eu sempre percebi no Renato. Tem uma coisa engraçada que eu não tinha ideia ainda do que eu cantava. Então uma coisa que vale citar é isso. Eu fui cantar num bar, assim, 2 amigos meus tocavam de colégio, o João do Cruz aqui, inclusive, 2º grau. E eles tocavam num bar chamado era Variedade, o nome do bar. Eles copiavam até aquele nome do jornal americano de variedade, que é o Variety, né? De Schultz. Variety com Y. E eu nunca tinha cantado no microfone na vida. E aí eu estava lá e eles estavam tocando Let It Be dos Beatles. Era violão e baixo. E o Marcos, um lourinho, amigo meu e tal, falou, pô, você não quer cantar? Eu fui cantar de boa, assim. Na boa. Aí eu comecei a cantar. When I found myself inside my trouble, more than I reckon. E aí eu comecei a cantar e eu vi, isso aí não é sacaneando não, que aconteceu mesmo. O pessoal parou no meio da rua, que a voz começou a sair amplificada, assim, eles ouviram. Parou 10, 15, 20 pessoas na rua e ficaram olhando, assim. E aí ele tá batendo no gol e falou, cara, você nasceu pra fazer isso. O Renato, eu costumo chamar de um cara completo, ele é uma potência, ele canta muito, compõe bem a parte instrumental e compõe de uma maneira magnífica as letras. Então o Renato é meio usina de força sozinho mesmo. Timbre, presença, isso aí é inquestionável, Renato. Aí o que sobra? A letra, né?
blues em português é complicado pra caramba. Então, você pode colocar o Renato como um poeta, o cara que consegue cantar um blues em português com a sinceridade que ele faz, com as temáticas fantásticas, junto com esse timbre, junto com essa banda que a gente colocou. Eu acho que, por exemplo, depois do Cazuza não tem ninguém que faça letras como ele, entendeu? Em meu lugar. Então, eu acho que o Cazuza morreu, ficou uma lacuna aí, assim, de compositor que consegue fazer uma letra de blues mesmo, essa letra doída, que mesmo quando o Cazuza fazia uma letra de MPB, de bossa nova, ainda ficava blues. Porque o espírito dele era aquele. Mágoa foi uma hora que eu compus uma letra, falei, cara, isso é uma letra... Eu até comparei com o poeta que eu me inspirei. Eu falei, isso aqui é meio Cazuza até. Quando eu escrevi Mágoa, foi uma sentada só. Eu estava aqui, bem aqui. Era esse sofá, não era esse sofá bonitinho, que era um sofá horroroso. Meio identificado com ele, eu gostava daquele sofá. Aí sentamos aqui, eu sentei aqui, garrafa de conhaque, Dreher, aqui do lado. Pá. Era domingo para segunda. Eu estava com insônia, como sempre, porque eu sofro uma insônia crônica, né? E isso, para quem bebe, é um convite. Parece que você acorda assim, parece que tem um dedinho falando: eu te faço dormir. Eu estou bebendo, falei, eu vou escrever alguma coisa. Cara, isso é uma sentada só. Quando eu comecei a ver os primeiros acordes e a letra, que eu sempre faço junto, né? Eu quero ser a dose. Aí foi indo, pá. Falei, isso aqui vai dar alguma coisa. Aí eu já peguei um papel, que eu falei, eu vou esquecer tudo amanhã. Aí eu peguei o papel, escrevi, aí pá, escrevi, que o acorde eu sempre lembro. Mas a letra eu falei, eu escrevi tudo. Mas bebão, você não... Oh, caralho, então... Aí eu dormi. Eu acordei na segunda-feira, bateu o ramo, aí lembrei. Falei, puta, aquela música, eu tenho que ver como é que tá. Eu peguei o papel, li a letra e falei, puta, ficou do caralho. Aí eu peguei a melodia também, ficou boa. Aí eu falei, bem, pra não ser narcisista demais, falei, puta, eu tô achando ótimo isso, nossa. Como você fala, puta, minha mãe achou incrível isso. Eu falei, vou mostrar pro pessoal da banda. Aí chamei o Marcelo veio aqui em casa, sentou, você tá aí. Eu toquei a música e o Marcelo falou, isso vai virar um puta de um vídeo, essa música legal. Eu quero ser a dose amarga. Eu quero ser a farpa, a marca, a cicatriz. Eu quero ser a dor, o rancor, cada sentimento sórdido, mórbido, insólito. Eu quero ser a loucura, a amargura, teu pior dia, teu sangue se esvaindo como numa hemorragia. Porque eu tô cheio de mágoa. Meu amor, você foi a gota d'água. Ele teve, né, a gente, que eu conheço bem, eu sei que ele teve grandes amores na vida dele, que são pessoas até que pouco após o rompimento surgiram músicas excelentes, então lógico que isso acaba influenciando. Ele é um poeta. Mas a poesia dele, eu acho que como todo bluseiro, né, sai da dor. Tudo é baseado nas experiências amorosas dele. A gente vê que muita música dele é amor mal resolvido. Mas não é aquela coisa brega de, ai, a mulher me deixou, eu vou chorar. É aquela coisa do cara que é um canalha mesmo, que a vida dele é ir pro bar, que ele vai beber, que ele vai cantar. Ele quer beber e cantar. E nem é toda mulher que vai aceitar isso. Não sei nem se eu deveria dizer isso, mas por uma aposta de meninas, né, de moças, porque todas sempre falavam assim que o Renato, ele sempre foi aquela pessoa, aquele homem que ele ficava cada noite com uma mulher, boêmio, noite, você sabe, né? Agarrava uma, beijinho aqui, no outro dia nem queria saber mais. E a aposta foi ver quem conseguia namorar com ele uma semana, né? Eu nem queria entrar nessa aposta, acabei entrando na aposta, né?
Só que aconteceu o que tinha que acontecer, né? Uma bela noite, ele estava com as meninas, com o pessoal lá, e eu saí, fiz o jogo da mulher triste, né? Pra lá, e passou uns motoqueiros na Afonso Pena ali, foram mexer comigo, e ele se queimou com aquilo. Ele levantou e foi lá, né? Conversando, desafiou o motoqueiro, nada. Você tá mexendo com a minha namorada, uma coisa assim, não me recordo. E nós nos beijamos, né? E nos beijamos por mais de 5 anos. O mundo interno do Renato é muito louco, e colorido, e romântico. Dá pra ver nas letras, entendeu? E nos relacionamentos ele amou profundamente, sofreu profundamente também, nos términos. O Renato é homem de fazer loucuras por um amor. Mas ele é uma pessoa extremamente romântica, isso. E apaixonado mesmo, né? Relacionamentos do Renato, né? O que a gente pode dizer deles é que de todos eles ele acabou trazendo um pouco para a música e é o que acabou funcionando mesmo. Meus amores são isso aí, são conturbados, mas são aquelas conturbações que eu adoro. Eu preciso de desvairadas na minha vida. Ele é um romântico, cara. Ele é um poeta, porra. Que poeta não ama profundamente? Mas ele é uma pessoa que ele sente muito, demonstra pouco. O amor, a amizade, né? O sentimento dele, ele demonstra realmente em músicas, em letras, né? É assim que ele consegue demonstrar, é assim que ele consegue falar. Eu não quero ser o príncipe dos teus contos de fada. Eu só quero ser o cara que te observa da sacada. Eu não quero nem saber como foi o teu dia. Eu só quero fazer parte das tuas noites vazias. Por trás daquela cara de durão tem um coração desse tamanho, eu falo, porque ele assim, é um brother, gente, sempre, todo mundo tem problema. Muitas vezes eu desabafei. Tem o Renato como um irmão mais velho. Vou citar uma história, por exemplo, só para você entender alguma coisa do Renato. O que é o Renato? Tinha que dar aula, sei lá, 2 da tarde. E a gente ficou bebendo até 10 da manhã. E eu cheguei loucão, bêbado, na casa dele, para dormir um pouco, para ir trabalhar. E eu lembro muito bem, eu quase caindo no sofá, eu falei, porra, eu tenho que acordar 1h30, bicho, 2 horas eu tenho que trampar. E puf, capotei no sofá da casa dele. E a gente bêbado. Quando eu 1h30, ele tava me acordando, sabe? Ô Fábio, vai trampar, velho, 1h30. Eu, porra, cara, pode crer, acordei, aí comecei a perceber, né? Eu falei, ué, esse filho da puta não dormiu, ele ficou me esperando da hora pra me acordar e foi isso, entendeu? Acordar pro meu compromisso, pra ele dormir. Então a gente ficou umas 3 horas, sabe, velando meu sono, sabe, preocupado com a minha vida. Então, porra, essas coisas, bicho, nesse mundo aí, você sabe que não encontra por aí, não. É uma amizade valorosa que a gente sabe que já tivemos brigas, eu fiquei 6 meses afastado da banda por briga, mas tudo se resolveu da melhor forma e a nossa amizade, acho que hoje é maior do que era quando começou. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele é um baita de um pai, é um cara que ama a filha acima de tudo. Eu conheci a filha dele, que parece estar com 19 anos, a Renata agora era um bebê de colo, quando eu conheci. E o Renato que criou a Renata. A Renata, na verdade, ela é planejado, ela não foi uma gravidez planejada. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque nós sempre dizia, né, um para o outro, que, assim, eu sempre falava para ele assim, eu quero ter uma filha, né, com você, que foi o maior amor da minha vida.
E eu não quero ter mais filhos. Né? Tanto que eu só tenho a Renata, minha filha é a única e filho único dele. Eu sempre tive muito orgulho de ter o Renato como meu pai, porque apesar de ter as chatices de todo pai, de cobrar e tudo, sempre teve muita coisa bacana, porque, poxa, tem gente que eu sempre conheci na escola, na faculdade, pô, Renato, seu pai, que bacana, eu acho isso muito legal. E ele não é aquele pai chatinho, vamos dizer assim, né, que bota aquele terninho, aquela gravata e sai pra trabalhar, trabalho, dinheiro, né? Ele é cabeça fria, ele é super gente fina, assim, não tá ligado em nada que a gente possa dizer que é normal, mas ao mesmo tempo, ele é aquele pai caretão, que não quer que a filha namore, que quer que a filha estude, tire 10 e seja, assim, sei lá, um gênio da matemática, qualquer coisa assim. E o interessante é assim, que as pessoas às vezes olham, né, de fora e falam, poxa vida, eu não consigo acreditar, né, que o Renato, ou seja lá quem for, né, como pai ou como marido. Não, o Renato é extremamente carinhoso, um super pai, né? Eu acho que o Renato, ele conseguiu... Ele superou todas as minhas expectativas como pai. Eu penso hoje, né, para um homem, como deve ser difícil cuidar de uma criança sozinho, e ainda mais mulher, né? Então ele tinha que me dar banho, tinha que ter todo aquele cuidado de deixar a casa limpa e horário para fazer comida. E eu acordava e ele tinha vindo da noite, tinha que acordar cedo, porque não ia deixar um neném andando pela casa. Então ele foi bem paizão mesmo, assim, por mais que ele não tenha aquela cara de paizão, ele foi e é muito paizão. Eu dava banho, eu fazia café da manhã, ia levar para a escola, ia buscar na escola, a gente saía para comer pizza. Eu falava coisas que ela não entendia, eu morria de rir. Ah, não, eu lembro de um dia que ele estava dormindo, devia ter chegado de algum lugar, e quando era assim, minha mãe sempre ficava lá para dormir comigo quando ele ia tocar, né? E aí ele chegou, minha mãe saiu e ele estava dormindo, e eu levantei 8 horas da manhã, porque eu queria ver o programa da Eliana no SBT, e o coitado ali, né? Tinha acabado de deitar praticamente, não acordou, foi lá fazer coisa para eu comer, e quando eu ia para a escola, era uma mãezona, eu chamo ele de pai, né? Um pai com mãe ali, né? Eu ia para a escola e ele ia fazer almoço para mim antes de ir para a escola. Minha avó passava lá para me levar na escola, ele me dava banho, e a roupa era limpinha, uma mãezona mesmo. Então, assim, o pouco que você pode ter na sua cabeça de lembrar de coisas que uma mãe faria, eu lembro de coisas que meu pai fez comigo. É muito engraçado, né? Então é pai, ficou pai e acabou, né? Eu dou parabéns para ele no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Eu lembro que uma vez ele me contou que ele foi ele tem uma filha, né? E ele foi... assim, acho que tinha que mostrar, os filhos tinham que mostrar na escola, os pais tinham que ir lá mostrar o que faziam. Tipo, o pai é médico, ia lá falar um pouco de medicina. Não sei o que. O Renato levou o violão dele, sentou e tocou Blow the Wind, né, parece, se não me engano. E ele falou assim, é isso que eu faço, porra, é isso que eu sei fazer. Né? E eu achei bacana pra caralho fazer isso, assim, não deixou de cumprir suas obrigações de pai, mas do jeito dele, sabe? Que eu acho que ele nunca tentou falsear isso que é bacana, né? Ele sempre deixou claro o que ele era mesmo. Foi também um dia que a minha mãe quase me obrigou aí. Ela falou, é o dia de jogos com os pais. Eu falei, puta, isso é uma merda do caralho, eu não vou nessa porra. Não, mas sua filha é muito importante, eu falei, eu vou conversar com ela. Eu conversei com a própria Renata em questão, eu falei, filha, você sabe que seu pai é boêmio, eu sou músico, eu não tenho essa coisa do pai comum. Ela falou, então, se você está querendo me dizer que você não vai lá jogar dama e tal, eu também acho que não tem nada a ver com você vai forçar a barra. Mas a minha mãe insistiu tanto que eu fui. Foi horrível. Eu sentado ali, jogando dama, que eu nem sei jogar essa porra, sentado ali pra dizer que eu era um pai responsável, sentado assim, fazia assim, né? Ela deu uns 5 minutos, saí, ela entendeu, claro. E foi horrível. Não o evento, mas ela não foi evento, foi horrível. E queriam que eu fosse fazer aquela corrida do ovo com a colher. Professor, você não vai fazer a corrida do ovo? Eu falei, não vou. Porque eu falei, porque eu tenho um problema de intestino. Ela falou assim, mas você não vai comer ovo? Eu falei, eu sei, mas só de ver o ovo eu já... E a mulher, com a cara desse tamanho, e o secretário atrás chorando ali, sabia que eu estava zoando.
Falei, mas só de olhar pro ovo já... Eu falei, minha boca não aceita metal, que eu botava a colher aqui, eu botava uma congestão, um negócio. E eu acho isso bem, bem bacana, por isso que eu digo que é diferente. Que nem imagina, ninguém imagina, por mais que pense, pode pensar, é um pai amoroso, um pai carinhoso, mas um pai, né? E ele foi muito mais, muito mais do que um pai. É um amigo até hoje, dos doidos, mas é um amigo e uma mãe. Pra mim, eu tenho 2 mães e um pai, né? Ele faz um papel meio a meio ali. Como pai, ele não é uma mãe. São 2 mães. Eu lembro quando ele fez uma das viagens longas para São Paulo, e isso eu morava com a minha avó ainda. Minha avó até fala, né, que foi um exagero, mas tudo bem, coisa de criança, né? Eu tinha um altarzinho do lado da minha cama, né, com fotos dele, e eu dormia abraçada com a camisa dele, eu não deixava ninguém lavar, porque eu queria dormir sentindo o cheiro do meu pai, né? Tava acostumada a ver ali todo dia. Foi a primeira vez que a gente ficou muito tempo longe mesmo, por causa da profissão, né? Foi a primeira vez que eu tive uma real noção, né? Poxa, meu pai é um artista, né? Ele não é só o meu pai. Baby, essa solidão ainda me consome. Dormi com uma mulher que nem sabe o meu nome, graças a Deus. Levou o meu dinheiro e o último cigarro. Escreveu com a batom no espelho. Tchau, seu otário. Essa é a minha garota. Toda segunda-feira eu acordo mal. Eu me arrasto pro trabalho como se eu fosse pra cruz. Meu Deus, o que seria de mim sem o whisky? Yeah! Sem o whisky! Yeah! A gente acabou indo para São Paulo por intermédio do Mário Bortolotto, né, que é o dramaturgo. E foi um cara fantástico pra gente. A gente não fazia ideia de quem era o Mário Bortolotto. E nosso primeiro disco, através do Paulão, né, vocalista do Velhas Virgens, chegou à mão do Marião. A gente começou a armar, eu e o Dinei, alguns shows das Velhas Virgens em Campo Grande, que eles iam tocar em Dourados, porra. E com isso a gente ficou amigo do Paulão. A gente armou algumas coisas das Velhas em Campo Grande, inclusive no Stones, né? E o Paulão ficou nosso brother, porra, e a gente curtindo o som deles e tal. E ele falou de um cara chamado Mário Bortolotto, eu lembro muito bem desse papo que eu tive com ele num bar em Campo Grande. Ele falou, olha, tem um cara chamado Mário Bortolotto, que, porra, o cara é dramaturgo, antigamente as peças dele ninguém pintava, hoje só ia eu e a Dedé, que hoje é a esposa do Paulão, mãe da filha dele. E eu acho que ele vai curtir muito o som de vocês. Eu gostei muito do CD, achei muito fodão mesmo. E aí eu lembro que eu escrevi um texto pro meu blog, falando muito bem do CD, e falando muito bem das letras do Renato e do trabalho do Renato, que é um vocalista que, além de escrever muito bem, canta muito bem o blues, né? Ele canta pra caralho, assim, ele canta com sentimento, com verdade, se acredita no que ele tá cantando. É um cara que você vê que ele vive aquilo que ele tá cantando mesmo, quer dizer, não é nenhum tipo de embuste, né? Fazer pose de bluesman, não, ele é bluesman mesmo. E aí eu fiquei muito impressionado com isso. E eu escrevi esse texto pro meu blog, e eu lembro que a Trip, os caras da Trip leram o texto do meu blog e pediram para publicar um trecho na revista Trip. E eu falei, claro, porra. E aí eles publicaram, e aí, por causa desse texto, o César se interessou em trazer eles para São Paulo. Bom, primeiro que ele já jogou pra gente uma responsa violenta, porque existem bandas de blues. No Brasil, o próprio B.B. King já admitiu, acho que depois da América é um dos países que se faz blues com mais qualidade, né? Junto com a Inglaterra. Então. E isso foi bom pra caramba pra gente, que foi a nossa porta de entrada pra São Paulo. Através do Mário, ele apresentou a gente lá pro pessoal do SESI, né?
E a gente foi tocar num festival chamado SESI Jazz Blues. E tinha gente de nome ali, né? Tinha um vibrafonista, Stephen Harris, aí, que toca muito, jazzista. A gente tocou no mesmo dia que esse camarada. Tinha Victor Biglione, tinham altos nomes do blues e do jazz. O que aconteceu? Aí quem cuidava dos contatos era o Laércio, né? Aí o Laércio recebeu um telefonema que parecia um trote. Era um festival internacional de blues, tinha até saxofonista gringo, com bluesetiers, o Victor Biglione. Os caras convidando a gente pra tocar, e na época era um cachê de 4 pau, assim. Ele achou que era trote, eu falei, meu, isso é trote, isso da gente da onde? Ele falou, não, é verdade que a diretora do SESI, da programação, leu a matéria da Trip. E quer chamar vocês, como a gente é de longe, pô, pra fazer 2 dias dentro desse festival internacional. Foi no SESI mesmo. Falei, porra, que barato. E a gente foi tocar no SESI ali na Avenida Paulista, era um palco aberto na Paulista ao meio-dia, cara. Então você imagina a doideira que foi isso. E o paulistano para mesmo, né? É muito, né, cultural essa coisa, o cara vai lá curtir mesmo. Quando a gente tocou, aí teve aquela coisa que eu sempre falo, aquela olhada, de tá ali parar, olhar e falar, o que é isso, né? Galera que estava no almoço, saindo do trabalho para almoçar, parou e ficou curtindo. E foi interessante as reações, porque assim que a gente desceu do palco, a galera pedindo autógrafo, queria um CD. E nosso CD, a gente tinha, o Master tinha pouco, a gente não tinha nem trazido para vender. A gente teve que piratear nosso CD lá em São Paulo, comprar umas mídias, gravar, fazer capinha no computador para poder vender, porque o povo queria, não queria nem saber. Eu lembro que até o cara da garagem, que ficou ali do lado, ouvindo, mesmo sem querer, os 2 dias de festival, ele até o cara falou, meu, vocês foram a melhor banda do festival aqui, foi mais legal, gostei das letras. Eu acho que o primeiro show no SESI foi muito foda, muito bom. O show que eu vi no SESI. E depois eles fizeram vários shows aqui em São Paulo. Nossa, a gente tinha um teatrinho na Conselheiro Ramalho, que eles vieram tocar e, puta, lotou, assim, o teatro. E só de eu colocar no meu blog, de anunciar, falar que os caras iam aqui, sabe? E foi lotado, assim, puta show bacana pra caramba. O Bêbados Habilidosos, a gente vinha, a gente nunca gastou dinheiro. A gente só ganhou dinheiro aqui em São Paulo, sabe? Ninguém veio com vamos... Primeiro que a gente nunca teve dinheiro pra investir, todo mundo sabe disso. Então, porra, a gente vinha assim com o bar querendo a gente vinha assim pra ganhar e gastar aqui, claro. A gente ficava 20 dias aqui, sabe? Bebendo, comendo e dormindo, sabe? E gastando, e ganhando aqui. Então, essa é a prova que tinha mercado e receptividade para o Bêbados Habilidosos. O pessoal do bar Mr. Blues foi quem abriu bastante a porta pra gente. Em Campinas a gente tocou no Delta Blues Bar, que é um bar muito bacana. Tô lembrando os nomes aqui. E teve um festival que a gente tocou em São Paulo, que foi o Festival da Música Independente, que foi ali em frente ao Monumento do Ipiranga, e eram só bandas, né, de rock e blues independente. E a gente teve o prazer de dividir o palco com Velhas Virgens, com Movidos a Álcool da Bahia, com Golpe de Estado lá de São Paulo. Quer dizer, você chegar a tocar, dividir o palco com gente que até então é gente que você ouvia em casa e curtia, foi um puta lance pra gente. No dia lá tinham 15 mil pessoas, né? O povo curtindo pra caramba. A gente acabou de tocar, o povo pedindo autógrafo, querendo disco. Eu fiz muita cópia do CD para os meus amigos, porque eles gostavam muito. Todo mundo que eu mostrava gostava. Cheguei até a discotecar e colocar as músicas dos mesmos para tocar. Os caras falavam, que porra é essa aí? O que é isso aí? Sabe? O Perdedor, por exemplo, eu colocava para tocar. Mutantes eu colocava. E as pessoas sempre ficavam perguntando o que era aquilo e ficavam impressionados com isso. São Paulo, de repente, se tornou pra gente uma grande oportunidade. Tinha tudo pra banda acontecer lá. Só que para isso a gente teria que se mudar para São Paulo. E foi esse um grande ponto. Todo mundo estava disposto na época, Fábio Bruna da banda, o Ednei Costa, baterista, né? E a gente estava disposto mesmo a largar tudo e ir para São Paulo. Só que o Renato é um cara à parte disso tudo. Então ele sempre, lógico, ele curtiu o assédio, ele curtiu, né, o que estava acontecendo com a banda, mas jamais passou pela cabeça dele deixar Campo Grande, deixar aqui o Mato Grosso do Sul. O meu objetivo, eu sempre deixei isso muito claro na banda, eles sabem disso, nunca foi sucesso, nem reconhecimento, nem popularidade. Se um dia, antes de eu morrer, e vai ser meio difícil isso acontecer, vinha grana, eu vou aceitar muito bem. Quem que vai pegar dinheiro e rasgar? Né? Eu quero esses 10 mil.
Você pega. Popularidade, se vier, ótimo. Fama, ótimo. Mas eu não persigo isso, eu não quero isso. O Renato, bicho, o Renato é um cara que gosta de ficar no lado dele, numa boa, na casinha dele, em paz, cara. Sabe? Fora isso eu não consigo analisar mais psicologicamente, mais profundo. Ele nunca quis saber de fama, de propostas já houveram inúmeras. E ele nunca quis saber de fama, de sucesso, de gravar clipe pra MTV, como já propuseram uma vez, né? De mandar vídeo pra ir no Jô Soares. Ele fala, pra quê? Eu tô feliz com o que eu tenho aqui. Eu não quero ser famoso, eu quero fazer blues e isso eu já faço. É uma coisa que ele sempre diz. Tudo que eu quero tá aqui. Repito, não sou aquele cara falso moralista que fica, o talento me sufoca. Não é isso. É que se vier dinheiro, eu aceito bem. Se vier fama, também aceito. Na medida que vier, claro. Se vier um reconhecimento, você fala, pô, você vai ter que ir lá para São Paulo, você vai receber um prêmio. Eu vou, recebo o prêmio, faço aquele monte de merda e vem embora para cá, para Campo Grande de novo. Agora eu quero ficar aqui, cara. O Renato está em Mato Grosso, infelizmente. Em primeiro lugar. Eu acho que geograficamente ele está mal colocado. Sabe, não que eu não tenho nada contra o Mato Grosso, pelo amor de Deus. Eu acho que deve ser bacana pra caramba lá. Agora, ele não vai aparecer pro resto do Brasil, infelizmente. Entendeu? E a gente precisava, o resto do Brasil precisava conhecer o trabalho do Renato. Sabe, eu acho que se ele estivesse em São Paulo, no Rio de Janeiro, fatalmente esse trabalho poderia ir passar pro resto do Brasil todo, entendeu? Lá no Campo Grande fica difícil. Mesmo com a internet hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem de chegar mais rápido nos lugares, né? Mesmo assim é muito complicado. Eu acho que, infelizmente, ele está lá. Né? Eu tenho muito medo que as pessoas não descubram o cara, né? Demore muito para descobrir ele. Eu tive a sorte de conseguir uma casa perto do cemitério. Quando eu morrer, eu quero ser carregado aqui, tranquilo. É só jogar por cima do muro que tá feito o negócio. Porque é muito interessante. Quando eu tentei arrumar coisas aqui em São Paulo, quando eu já estava aqui, eu não conseguia. Ele falou, cadê tua banda? Eu falei, não tem, mas aí eu trabalho. Eu falei, não, eu quero aquela tua banda, Bebos Habilidosos. Eu falei, porra, não tenho mais. Pode ser isso aqui? Ah, não sei, depois a gente conversa. Entendeu? Então eu realmente tive que começar do zero num monte de outras coisas e não tinha o poder que a gente tinha junto, que era o Bebos Habilidosos. Eu acreditava, continuo acreditando nele, acredito ter um espaço para ele. Do jeito que eu conquistei algum espaço em São Paulo. Não estou fazendo nada aqui, não tem ninguém me sustentando. A minha guitarra está me sustentando. Então, porra, um cara, sabe? Eu sou um guitarrista de blues, eu não sou nenhum gênio compositor, não. O Renato não é um gênio compositor e vocalista. Né? Então, se um idiota como eu já descola algum espaço, algum respeito, um cara como ele, meu pai. Se eu não bebo, eu não canto. Se eu não canto, eu bebo. E assim vai. Eu sou um bebo feliz. Se você nunca dormiu no banheiro de um bar, vagabundo, eu já dormi. Se você nunca amou alguém... Eu fui, sou e serei quem eu sempre quis ser. Um boêmio, bêbado. Eu sou um bluesman. Se nunca bebeu, magia da solidão, nunca vai saber o que é o blues. Nunca vai saber o que é o blues. Eu faço um brinde ao blues, que foi o que me tornou um ser humano, me tornou a música em si, mas o blues em particular. Sem o blues eu não estaria respirando, sem o blues eu não estaria aqui bebendo com vocês, sem o blues eu não teria conhecido vocês todos, a gente não estaria fazendo esse documentário se não fosse o blues. Se não fosse o blues eu não teria feito coisas que eu já fiz, que eu nem imaginaria, ido a lugares, né? Então a música, e a música blues me levou a lugares conscientemente ótimos, psicoticamente ótimos também. Então, tudo que eu tenho a fazer não é que isso é o blues, é fazer isso aqui pro blues. Um brinde ao blues. Não a mim, mas a música blues. Foi bom pra vocês, não? Você nunca vai saber o que é o blues. Nunca vai saber
Hotel room